Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins, do Ministério Vida. É uma alegria estarmos mais um dia juntos, compartilhando a Palavra de Deus. Iniciamos hoje a nossa leitura em Efésios e eu quero compartilhar com você os versículos de Efésios capítulo 1, 17 ao 19. Está escrito assim: Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Amados, as orações do apóstolo Paulo, elas são extraordinárias. Nós aprendemos muito com as orações que o apóstolo Paulo fez. Eu quis compartilhar exatamente no capítulo 1 essa oração que ele fez em favor da igreja de Éfeso, para nós aprendermos um pouquinho sobre como orarmos pelos nossos irmãos e por nós mesmos. Eu acho extraordinário o que ele pede ao Senhor. Muitas vezes nós nos atemos a pedir apenas coisas materiais, coisas terrenas. Mas tem um versículo em Hebreus que eu gosto muito que diz assim: que as coisas superiores é que abençoam as inferiores. Ou seja, se nós pedirmos ao Senhor para de fato vivermos como filhos de Deus que somos, essas são as coisas superiores, nós teremos as coisas inferiores, que são o que nós precisamos para viver aqui nessa terra. E aí olha o que o apóstolo Paulo ora em favor da igreja de Éfeso. Ele começa ali dizendo: olha, eu peço que o Senhor dê a vocês o que? Espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Cristo Jesus. Ou seja, que vocês tenham um espírito sábio que compreenda as revelações de Cristo Jesus, que compreenda a plenitude da vida de Cristo Jesus, que vocês recebam esse conhecimento no mais íntimo do coração de vocês. Ele também orou para que os olhos do coração dos irmãos fossem iluminados. Para quê? Para que eles pudessem conhecer três coisas: a esperança para a qual Deus nos chamou, as riquezas da nossa herança e a incomparável grandeza do poder de Deus para conosco. Olha isso, amados. Deus deseja que nós conheçamos todas essas coisas, que nós saibamos qual é a nossa esperança, a esperança da nossa fé. Ele deseja que nós conheçamos as riquezas da herança que temos em Cristo Jesus e por meio de Cristo Jesus. E Deus deseja que nós conheçamos a incomparável grandeza do poder dele para conosco. Afinal, Deus é por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Amados, que hoje nós possamos meditar nessas escrituras e aprender um pouquinho com o apóstolo Paulo. Sabe, amados, às vezes nossa visão é muito limitada, nós olhamos apenas para as circunstâncias ao redor, para o que está à nossa frente, assim, não conseguimos enxergar a plenitude da vida que nós recebemos em Cristo Jesus. E é incrível, porque todas as orações do apóstolo Paulo, ele fala sobre nós conhecermos, ele orava em favor da igreja para que a igreja conhecesse quem de fato ela era. Vocês são filhos de Deus, vocês são herdeiros de Deus, vocês têm tudo a favor de vocês e eu oro para que vocês conheçam tudo isso. Era basicamente essa a oração do apóstolo Paulo. Que essa oração seja a nossa oração de hoje, em favor de cada um dos nossos irmãos. Sabe, amados, que nós possamos crescer no conhecimento de Cristo, abrir o nosso coração para receber a plenitude de quem somos em Cristo Jesus. Essa carta aos Efésios fala muito sobre isso. A estrutura dessa carta é mais ou menos assim: os 3 primeiros capítulos
nós conhecemos a gloriosa verdade de quem somos em Cristo Jesus. E os últimos 3 capítulos, o apóstolo Paulo fala muito sobre como nos comportarmos. É como se ele estivesse dizendo assim: olha, agora que vocês sabem quem vocês são em Cristo Jesus, coloquem em prática essa vida. Essa carta eu chamo ela de mini evangelho, porque são apenas 6 capítulos, mas são capítulos extraordinários. Eu sugiro que você medite no capítulo de hoje, em cada versículo, e que você faça dessa oração que o apóstolo Paulo fez em favor da igreja de Éfeso, você faça dessa oração uma oração por si mesmo e uma oração em favor da igreja, dos nossos irmãos. Essa é a minha oração de hoje. Se você me permite, eu quero orar com você e clamar para que o Senhor nos dê esse espírito de sabedoria, esse espírito de revelação, que nós possamos conhecer tudo aquilo que temos em Cristo Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigada porque a tua obra foi completa. Muito obrigada porque o Senhor nos uniu a Cristo Jesus. Ah, Senhor, eu faço da oração do apóstolo Paulo a minha oração nesse dia em favor dos meus irmãos. Pai, eu peço que o Senhor, Pai, em nome de Jesus, dê um espírito de sabedoria e de revelação a cada um dos meus irmãos. Eu oro para que o Senhor ilumine os olhos dos seus corações, para que eles conheçam a esperança para a qual eles foram chamados, que eles conheçam as riquezas da gloriosa herança do Senhor, a herança que o Senhor deu a eles, Pai. Que eles conheçam a incomparável grandeza do seu poder. Ah, Senhor, o poder que o Senhor exerceu ressuscitando Jesus Cristo dentre os mortos. Pai, eu oro para que os meus irmãos sejam fortalecidos em Ti e conheçam a plenitude da graça de Deus, do favor de Deus. Somos Teus, somos Teus filhos. O Senhor nos comprou com um alto preço, Pai. É graça, é dádiva. Ah, Senhor, que cada um dos meus irmãos conheça a plenitude dessa graça em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.